Então, pessoal, bom dia. Vamos continuar com a aula sobre guias de onda. A gente parou na última aula nessa transparência, então é daqui que eu vou começar hoje. Então, nas duas últimas aulas, nós fizemos essencialmente duas coisas. Primeiro, revisitar, reestudar, né, a possibilidade de você separar a sua solução num dispositivo eletromagnético, como sendo a combinação de três soluções, que a gente poderia chamar três soluções fundamentais ou básicas, né? A gente viu que para meios lineares homogêneos, isotrópicos e sem fontes, o campo pode ser classificado como sendo TE, transverso elétrico, TM, transverso magnético, e TEM, quando não houver nenhuma componente de campo elétrico e campo magnético na direção de referência. No nosso caso, nós estamos usando a direção Z, o eixo do guia, como referência. As soluções TEM, nós estudamos, foi, por exemplo, o caso da onda plana uniforme, é uma solução TEM, e também a solução fundamental em linhas de transmissão, que nós estudamos para a última prova. Nós agora estamos estudando as outras duas soluções, são as soluções TE e TM, e para isso nós estamos investigando o comportamento desses modos dentro do guia de onda retangular. Então, na semana passada, nós desenvolvemos, né, os modos, as expressões dos campos para as soluções TE e TM, estudamos as características de propagação desses modos, dessas soluções dentro do guia de onda, investigando o comprimento de onda guiado, a velocidade de fase, a velocidade de grupo. Nós observamos que diferentemente da solução TEM, esses modos TE e TM, eles possuem a dita frequência de corte, abaixo da qual o modo não consegue propagar. Isso não acontece para a solução TEM. E nós também observamos que um desses modos, no caso, para nós, o modo TE10, é dito o fundamental, ou seja, aquele que tem a menor frequência de corte. E na grande maioria de aplicações em comunicações, utilizando o guia retangular ou qualquer outro guia, é geralmente com esse modo que a gente deseja trabalhar. Porque como cada modo tem a sua frequência de corte e, consequentemente, a sua constante de propagação, significa que cada modo, a não ser que ele seja um modo degenerado, cada modo propaga no guia com uma certa velocidade. Se você utilizar um conjunto de modos para transmitir uma certa informação, como cada modo vai propagar na sua velocidade, no final você tem essa informação altamente distorcida, né? Bom, enfim, geralmente. E de maneira que, na maior parte das aplicações, o que a gente deseja é que apenas um modo fundamental propague nesse guia. E no final da aula passada, no finalzinho, a gente, inclusive, viu, em linhas gerais, como projetar guias retangulares para operar numa certa faixa de frequências e, ao mesmo tempo, certificando-nos que apenas um modo fundamental irá se propagar dentro dessa faixa de operação. Nós ainda temos algumas poucas coisas para investigar. Elas estão relacionadas com potência, com energia. Uma das coisas que a gente quer investigar, provar, é que a velocidade de propagação da energia é a mesma da velocidade de grupo. Por isso que a gente deve sempre, mesmo na solução TM, sempre utilizar a velocidade de grupo quando a gente quiser estudar, investigar como a informação se propaga dentro de uma linha de transmissão ou dentro de um guia. E também queremos ver os efeitos das perdas. Por enquanto, o nosso guia não tem perda nenhuma. E, na prática, as perdas, tanto no dielétrico, se houver dielétrico dentro do guia, como, em particular, nas paredes condutoras do guia, elas são importantes. Porque esses guias eles vão ter uma certa quantidade um comprimento de, por exemplo, algumas dezenas de comprimentos de onda, e mesmo que o condutor seja muito bom,
essas perdas vão se acumulando na medida em que a onda vai propagando. E elas são importantes e devem ser consideradas na prática. Então, como isso aqui é um curso de engenharia, a gente tem que aprender, inclusive, a lidar com essas perdas em guias de onda. Só que essas coisas a gente vai, daqui para frente, embora isso possa ser feito para qualquer modo, daqui para frente a gente vai trabalhar basicamente só com esse daqui, ó. Por quê? Porque primeiro ele é o fundamental. Ele é o mais utilizado em sistemas de comunicação, né? E ao assumir o TE10 fundamental, estou assumindo que a dimensão A é maior que a B. E, como consequência, pelo fato do N ser igual a zero, as expressões do campo desse modo fundamental são mais simples, tem menos componentes. O campo elétrico só tem componentes na direção Y, e o campo magnético só tem componentes nas direções X e Z. São só 3 componentes. De uma maneira mais geral, o modo terá 5 componentes. O EZ ou o HZ vai ser nulo, mas as outras componentes não, em geral. Então, esse daqui, ó, além de ser o fundamental, ele tem expressões relativamente mais simples, consequentemente, os cálculos que vamos fazer hoje, na próxima aula, serão mais simples. Então, está aqui a expressão dos campos desse modo fundamental TR10, a constante de propagação. Como o KY é igual a zero, só fica esse termo aqui, ó. E algumas observações, isso aqui foi tirado de um livro, mostra em linha cheia, sólida, mostram as linhas de campo elétrico, que nesse caso só tem componente, ó, a direção Y. Essa componente Y, nesta parede aqui, ó, em x igual a zero, e nessa outra em x igual a A, ela é tangencial à parede. E a parede, por enquanto, é considerada ainda um condutor elétrico perfeito. Então, repara que esse seno que está aqui, dado que Kx é π sobre A, faz com que essa componente tangencial seja nula tanto nesse lado, em x igual a zero, como nesse outro. Ou seja, realmente o campo elétrico está satisfazendo as condições de contorno como tinha que ser. E observe também, ó, que essa função aqui vai ser máxima. Essa senoide aqui vai ser máxima quando o x for igual a sobre 2. Quando o argumento for π sobre 2. Que é bem aqui no meio, ó. Então, o campo é mais intenso aqui no meio. Se a gente pegar essas expressões que são fasoriais, multiplicarmos por E elevado a j ômega t e tirarmos a parte real, a gente passa para a representação temporal desse modo. E aí você pode, por exemplo, usar determinados softwares para fazer a simulação desse campo propagando na direção Z. Ó. Então, aqui é no domínio do tempo. Você observa que, como a onda propaga na direção Z, em alguns pontos tem esses nulos. Lógico, é senoide. Vem desse termo aqui, ó. A variação com a direção Z. Na direção transversal, repare que o campo é mais intenso no centro, como já foi antecipado. É como se você tivesse essas bolhas de energia eletromagnética propagando, lógico, na prática com uma velocidade, né, maior. Essa aqui é só uma animação para a gente conseguir observar, vai se propagando aqui dentro. Se tivéssemos mais modos propagando juntos, a gente ia ver uma confusão aqui, porque esses modos, cada um ia se propagar numa velocidade diferente do outro. Modos de ordem superior vão ter máximos em mais de uma posição. Então, a figura, aos poucos, vai se complicando para diferentes modos de ordem superior. Bom, então essas são as expressões que a gente vai usar daqui para frente na hora de investigar, por exemplo, a velocidade de energia, da energia dentro de um guia de onda. A gente vai fazer isso só para o modo fundamental. E essas são as expressões que serão utilizadas. Por enquanto, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta assim, tipo, só para tava revisando a matéria Ah, e esse ponto a gente está
está fazendo o projeto, então, essencialmente, para que o modo fundamental TE10 ele seja o que se propague, né? E, Único. Os entendi. outros Aí, devem ser evanescentes. entendi. Então, o objetivo é escolher a frequência, né? A partir do segundo modo, por exemplo, tipo, distante, por exemplo. Acima da frequência de operação, da faixa de operação. Tá, não, beleza. É, e, tipo, numa situação normal, num projeto de uma cavidade retangular, é, você olha outros modos também? Tipo, Também, ou não precisa? na cavidade retangular, ela vai operar com outros modos, e não necessariamente no modo fundamental. Isso a gente vai falar mais tarde, quando a gente for investigar a cavidade retangular. Entendi. Agora, só uma última pergunta. Em relação ao modo TM, assim, tipo, é, a gente, até o momento, a gente não fez, tipo, a gente não considerou ele, né, na abordagem. Isso é porque E não é, quem? Que modo? por exemplo, na verdade é porque eu acho que eles estão mais distantes, não sei, né? O modo TM, por exemplo. A gente investigou, até o momento, investigamos todos os modos. Lembra? Vou voltar para trás aqui nas transparências. Lembra? Lembra do Tem um CTQ? exercício que tem todos os modos, assim, Aqui, tem o ó. T. A constante de propagação Kz tem essa Uhum, expressão, não tem? uhum, Ela é sim. válida tanto para os modos TE como para os modos TM. Então, Aham, todos os modos foram considerados nos estudos feitos até então. A gente só vai particularizar agora para o modo TE 10 a partir da aula de hoje. Mas até então, esse tipo de comportamento aqui, ó, vale para entendi. qualquer um dos modos. Entendi. Só mudam os valores. Enten- Não, entendi. Beleza. Beleza? Não, eu entendi. É porque era mais considerando o último exercício da última aula, Não, mas o último exercício é porque a gente. justamente sobre o modo fundamental. E ele é o TE 10. É, Aí não entra TM porque ele é isso, o TE 10. Mas repara, o segundo modo. Não, mesmo o segundo modo vai ser um TE. Ou 20 ou 01. é, sim. Beleza? A partir. O TM ele entra em TM1, Porque né? no TM, nem o N nem o M podem ser nulos. É, sim. Nenhum dos Não, beleza. autovalores pode ser nulo. É por isso Não, que eles não beleza, estão entre então, os professor. primeiros. Tranquilo? Entendi. No Só caso por de causa um projeto. disso. No Foi caso, só no por caso, causa se a disso, gente. da natureza dele. Entendi. Se a gente fosse considerar outros modos num projeto, é, se, Eles se- deveriam entrar também. entendi, não. Por Beleza, então. exemplo, vou dar um exemplo. A gente não vai entrar nesse assunto, mas você pode, por exemplo, ter uma transição dentro do guia. Um poste, um parafuso, ou o guia ter a sua seção reta diminuída ou aumentada. Isso acontece. Existem dispositivos baseados nessas coisas. Só que aqui a gente não vai estudar isso, tá? E aí Tá. nessas transições, dependendo da geometria, você tem que considerar todos os possíveis modos. Lógico, tem que truncar o M e o N até um certo valor, senão você tem um somatório infinito, né? Mas, do ponto de vista teórico, ali podem surgir qualquer modo. Entendi. Infinitos modos vão surgir no entorno daquela transição. Mas se Uhum. tudo for feito com cuidado, os modos evanescentes, eles vão ficar acumulados, essa energia fica acumulada em torno daquela singularidade, daquela transição, daquela mudança de geometria. Mas se dali para frente o guia for preparado, projetado para apenas o modo fundamental se propagar, você dá alguns comprimentos de onda para frente, está um modo fundamental purinho propagando. Os outros ficam ah, associados à potência reativa, à energia reativa, à potência Uhum. reativa que fica acumulada naquela transição. Quando você analisa problemas como esse, você tem que levar em consideração todos os modos, em princípio. Dependendo da Não, geometria, da simetria, pode ser que uns não sejam necessários.
Mas, em princípio, você tem que levar em consideração todos os modos, TE e TM. Uhum. Beleza? Não, Só que a gente tranquilo. não vai estudar Beleza, essas coisas aqui no curso. beleza. Não, tranquilo, professor. Beleza? Agora eu entendi. Era Dentro só de para. guias, muitas técnicas baseadas em expansão modal, expandir o campo em modos, elas são Uhum. utilizadas e são bastante eficientes do ponto de vista numérico, porque você já está levando em consideração as soluções fundamentais daquela estrutura. O problema é que o software, no final, só vale para aquela geometria, entendeu? Só vale para a guia retangular. Mas se o teu problema envolver a guia retangular, é o jeito mais eficiente de resolver o problema dentro do guia, expandir em modos. E essas Uhum. expansões levam em consideração tanto os modos TE como os modos TM, todos os possíveis modos. Só que a gente não vai entrar nesse assunto aqui no curso. Uhum. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Então, Obrigado. nada. Então, levando em consideração apenas o modo fundamental, vamos agora, antes de chegar na velocidade de propagação da energia, vamos investigar qual é a potência média propagada por um modo dentro do guia. E no caso, a gente vai exemplificar para o modo TE 10. Então, como em qualquer situação, para você calcular a potência que atravessa uma superfície, você vai integrar o fluxo do vetor de point através dessa superfície. E no nosso caso, qual é a superfície? É a seção reta do guia. Como o guia é retangular, a gente vai usar as variáveis retangulares, as coordenadas retangulares, x e y. Então, dx, dy, dy, dx é o infinitésimo de área em coordenadas retangulares, cartesianas. O y vai de 0 a b e o x vai de 0 a a. Como a solução não é TM, então você não pode usar aqui módulo do E ao quadrado sobre 2E, aquelas coisas. Você tem que usar, então, a definição geral que vale para qualquer situação. Um meio do produto vetorial entre o E e o conjugado do H. E isso, o fluxo é através da superfície. Então, a superfície, a normal a seção reta do guia, segundo a nossa geometria, é a direção Z. Então, essa conta que a gente tem que fazer para achar a potência média que é propagada junto com o modo, através do modo, né? Então, daqui para frente, agora a gente vai assumir apenas o modo TE10, mas isso aqui vale para qualquer modo. Essa conta aqui, você repete para qualquer modo. A gente vai exemplificar só para o TE10. Então, estão lá as expressões da transparência passada repetidas. O campo magnético tem componente na direção Z, que a menos de uma amplitude desconhecida é dado por essa expressão. O campo elétrico só tem componente na direção Y, que é dada por essa expressão, e que está relacionada com a componente X do campo magnético através da impedância característica da solução TE. Ômega vezes μ dividido por Kz. A gente já provou isso antes. E aí a gente vai colocar essas componentes nos seus fasores, nos vetores, tirar o conjugado do H e vamos ver o que acontece, tá? Mas antes disso, vamos fazer com as componentes indicadas antes de substituir essas expressões nelas. Então, repara, o campo elétrico só tem componente Y e o campo magnético tem componentes X e Z já conjugadas. Ó, o asterisco já está aqui no HX, no HZ. Y vetorial X dá na direção menos Z, Y vetorial Z dá na direção X. Então, no final, nós chegamos, ó, faltou só dividir por meio, dividir por 2. Então, dividido por 2, esse é o nosso vetor de Poynting complexo. Repara, o vetor de Poynting, ele tem componente na direção Z, que é a que vai entrar aqui, mas também, ó, tem componente na direção X. O vetor de Poynting não tem só componente na direção de propagação. Também tem aqui, ó, nesse caso particular, uma componente na direção transversa X. O que isso aqui representa?
que isso aqui representa? O que você acha? Ó. O que você acha que essa componente vai ser? Eu ia falar Puramente puramente imaginária. Não. Ou real. reativa. Ou seja, isso aqui tem a ver com o campo estacionário que você tem entre as paredes, batendo de um lado do outro na direção X. Ó. Daqui a pouco a gente vai mostrar que se o guia não tiver perdas, essa componente é puramente reativa. É, Outra coisa, repare, módulo ao quadrado é sempre real. sim, Então, se a impedância característica do seu módulo for real, a componente Z é puramente ativa. Se a sua impedância característica for complexa, você tem parcela ativa e reativa. E se ela for puramente reativa, você não tem potência ativa propagando. O modo é evanescente. entendi. Então, uma maneira de você investigar isso é, ao invés de usar a constante de propagação Kz, é investigar o comportamento da impedância característica. E dá para ver isso daqui, ó, porque essa é a expressão da impedância. Então, se o Kz for complexo, o Z vai ser complexo. Se o Kz for real, o Z vai ser real. Se a impedância característica do modo for puramente resistiva, puramente real, o modo é propagante na direção Z. Vamos ver isso com mais clareza, agora substituindo as expressões do H, ó, as expressões do H, aqui está a expressão para o HX e aqui para o HZ. Vamos substituir aqui e ver o que acontece. Então, substituindo e tomando cuidado, ó, tomando cuidado com os conjugados complexos. Aqui a gente está assumindo o guia sem perdas e modo propagante. Então, o Kz é real. Aqui não teve conjugado. Mas aqui ó, tem um J, que antes era menos J e virou mais J. E aqui, ó, exponencial complexo, que era menos J, virou mais J. Então, tomando os cuidados com as manipulações envolvendo grandezas complexas, a gente chega nessa expressão, que se for dividida por 2, vai te dar o vetor de Poynting complexo. Então, olhe para essa expressão, para a componente x, e perceba ó, que ela é puramente reativa, puramente imaginária, como era esperado. Enquanto que, se o guia não tiver perdas, se o K for real e o modo for propagante, essa parcela do vetor de Poynting na direção Z é puramente real, indicando que o modo propaga nessa direção como era esperado. Quando eu pegar o vetor de Poynting e multiplicar escalarmente pela direção Z, a normal, a seção reta, essa parcela vai sumir, não entra na conta, e só isso daqui você vai integrar na seção reta para obter a potência média propagada pelo modo. Então, repara, dividir por 2, faltou 2 antes, né? As constantes eu passei para fora da integral. E dentro da integral só ficou esse seno ao quadrado aqui, ó, onde o Kx já foi substituído por π sobre A. Essa integral daqui, ó, o integrando por acaso aqui, por acaso, ele não depende de y. Então a integral em y dá b. E esse seno ao quadrado integrado de 0 a dá a sobre 2. Então o resultado dessa integral é a vezes b dividido por 2. Então, a menos da amplitude do campo, que ainda ela não pode ser determinada enquanto eu não souber quais as fontes que geraram aquele modo no interior do guia, a menos dessa amplitude está aqui, ó, a expressão da potência média propagada pelo modo. Alguns autores usam esse resultado para definir a amplitude de maneira que quando a amplitude é unitária, a potência dá 1. Ou seja, é só dividir a expressão do campo por isso daqui, ó. Na verdade, pela raiz quadrada disso aqui, né?
Em relação ao cálculo da potência, alguma dúvida? Não, tranquilo. Beleza. Nós fizemos por modo fundamental, mas os procedimentos valem, o processo, né, a análise pode ser usada para qualquer modo. Só que modos de ordem superior vão ter o Kx, o Ky, mais componentes, você tem que fazer mais contas, mas, enfim, aqui não foi problema. E aí, nós vamos provar isso nas próximas transparências. A velocidade de propagação da energia é definida como a razão entre a potência média propagada e a densidade de energia média armazenada por unidade de comprimento. Lembrando que essa densidade de energia armazenada, média, né? É tanto aquela armazenada no campo elétrico como aquela armazenada no campo magnético. Como é por unidade de comprimento, significa que essa energia aqui, ó, ela é integrada apenas na seção reta do guia. X e Y. Esse cálculo da potência, para o modo fundamental, já foi feita. Então, para obter a expressão da velocidade de propagação da energia, está faltando agora repetir os cálculos para essas duas integrais e depois dividir esta expressão por essa. E isso vai nos dar a velocidade de propagação da energia. E nós vamos mostrar que a expressão final, se o guia não tiver perdas e o modo for propagante, a expressão final é idêntica à da velocidade de grupo. E com isso a gente prova que a velocidade de grupo é a velocidade de propagação da energia, desde que o espectro do seu sinal seja suficientemente limitada e o guia não apresente perdas, ou desde que o guia apresente perdas baixas, perdas pequenas, que geralmente é o que acontece, né? Porque se o seu guia apresenta perdas muito altas, ele não devia estar sendo utilizado. Ele devia estar sendo utilizado para outras coisas, mas não para propagar informação. Só que antes de fazer essas contas aqui, eu vou querer provar que isso daqui é verdade. Porque nos livros, geralmente, o autor fala, ó, essa é a velocidade de propagação da energia. Beleza, isso aqui tem realmente unidade de velocidade, metros por segundo. Envolve energia, envolve variação de energia. Então tem tudo aqui indicando que é a velocidade de propagação da energia. Mas eu gosto de provar isso de uma maneira mais palpável. Então as próximas duas transparências a gente vai usar, argumentar aqui com uma geometria bem simplesinha, que isso daqui é a velocidade de propagação da energia. Aí depois a gente volta para fazer essas contas e terminar com esse cálculo daqui. A gente vai fazer essa... no final, a gente vai fazer o cálculo para o modo T10. Mas a prova de que isso é verdade independe do modo. Então, a proposta é a seguinte, ó. Essa aqui é a geometria do guia, e eu estou definindo em azul esse volume dentro do guia. É um cubo, onde 4 das paredes, são essas aqui mais escuras, ó, elas estão encostadas no condutor. Se essas paredes estão encostadas no condutor e o condutor é perfeito, então significa que nada pode atravessar essas paredes de um lado para o outro. Está encostado no condutor, não tem campo dentro do condutor. Então, fluxo através das paredes do cubo só ocorre pela parede de trás, que a gente não está vendo. Eu coloquei fixa em Z igual a zero, Z0. E esta outra aqui da frente, ó, que eu vou fazer se movimentar. Eu vou dar uma velocidade para essa parede, ou seja, o volume do cubo aumenta com o tempo. Essa parede vai se movimentar com velocidade constante VE, de maneira que a coordenada desse plano é Z0 mais VE sobre T, ou seja, quando T é igual a zero, o volume não existe. O volume começa a aumentar a partir de T igual a zero. E como o problema envolve variação temporal,
Eu não posso usar a análise no domínio da frequência para resolver esse problema. Eu tenho que voltar para o domínio do tempo. Alguma pergunta sobre a geometria? Não, professor, tranquilo. Beleza? Mas essa velocidade não vai ser qualquer. Eu vou dizer o seguinte, ó. Está entrando uma energia aqui por trás, através de um modo, tá certo? Como essa parede está fixa, essa energia entra aqui para dentro. Mas eu vou fazer essa velocidade aqui tal que eu vou dizer o seguinte, ó, essa parede acompanha a propagação do campo de tal maneira que não há fluxo através dessa parede. Ou seja, eu vou definir essa velocidade de tal maneira que o fluxo através dessa parede seja nulo. Ou seja, como essa parede se movimenta junto com o fluxo de energia, a energia não consegue atravessar para o outro lado, porque a parede está se propagando com a mesma velocidade desse fluxo de energia. E aí eu vou dizer, a velocidade que resultar desses cálculos que nós vamos fazer é a tal propagação, é a velocidade de propagação da energia. Então, usando conservação de energia, isso a gente viu no iniciozinho do curso, ainda no domínio do tempo. A energia, já que não tem fontes no interior do volume, as fontes que geram esse campo estão lá, não estão nessa figura, ficaram lá para trás. Dentro desse volume não tem fonte. Então essa é, e também não vamos por enquanto considerar perdas nem no dielétrico, nem no condutor. Então essa é a equação da conservação de energia no domínio do tempo. Ó. A variação da energia armazenada no interior do campo eletromagnético no volume é igual ao negativo, né? Porque energia positiva é aquela que sai. É o negativo do fluxo do vetor de Poynting instantâneo através da superfície que define esse volume. Nas 4 paredes que encostam no condutor, esse fluxo é zero. Na parede aqui de trás, o fluxo existe e é igual à potência que entra para dentro do volume. E como aqui não sai nada, por definição, então esta integral é a própria potência que entra para dentro do volume, que vem junto com o módulo. Então, a potência que entra dentro do volume tem que ser igual à variação da energia média, perdão, aqui não tem média porque no tempo, da energia instantânea armazenada no campo eletromagnético. E vamos lembrar, as expressões para energia média do campo elétrico é dada por essa expressão. O epsilon aqui é a própria permissividade do dielétrico, considerado ideal. E esta é a expressão para energia média, armazenada no campo magnético. E o fluxo aqui é só através da parede em Z igual a Z0. Por enquanto, alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Então, nós vamos ter que manipular agora, ó, isso daqui. Em particular, lembrando que o volume varia com o tempo. Dessa derivada aqui, ó, ela não vai afetar só o integrando. Também vai ter alguma coisa aqui que vai variar com o tempo. Justamente o limite de integração em Z. Ó. Então, eu vou separar essa integral de volume desse jeito. A integral em x e y, que é a própria integral na área da seção reta do guia, e aqui a integral em z, de z0 até z0 mais vet. E aí eu vou aplicar um teorema que você deve ter visto em cálculo 1, teorema de Leibniz. Se você tem variação temporal, tanto no integrando como nos limites de integração, eu não vou provar isso, tá? Isso a gente vê isso em cálculo 1, ou pelo menos no meu tempo a gente via isso daqui. O resultado é a integral da derivada do integrando mais o integrando vezes a derivada do limite superior menos o integrando
vezes a derivada do limite inferior. Como aqui o limite inferior é constante, esse último termo não aparece. E eu reparo, a derivada desse integrando é simplesmente VE. Tá aqui. Então, esta integral, usando o teorema de Leibniz, é reescrita desse jeito aqui. Acontece que este termo daqui, ou seja, a energia média, a energia instantânea integrada apenas na seção reta do guia, ela não varia com o tempo. Ela não varia com o tempo. Essa derivada aqui é nula. E para a gente ver isso, é só fazer a seguinte pergunta: o que iria acontecer se essa parede, se essa parede fosse parada? Se ela fosse parada, o que iria acontecer? Essa parede, eu voltei para trás, tá? Voltei para trás nas transparências, uma página para trás. Se essa parede estivesse parada, o que ia acontecer aqui? Aí o fator temporal. Não, só nessa última igualdade aqui, ó. O que ia acontecer aqui? Então nada. Oi? Nada, né? Não, nada não. Essa igualdade ia ser diferente. O que ia aparecer aqui, ó? Não, na igualdade. O que ia aparecer aqui? Se essa parede fosse parada, estivesse parada. O que entra para um lado. É a mesma coisa. É o que sai, né? Mas. E aí aqui ia dar quanto? Zero, né? Mas. Zero. Tá. Eu pensei que Exatamente. tava mostrando a integral aí do point. Isso daqui, então, seria zero. Isso aí faz E, sentido. consequentemente, a derivada do integrando é zero. Derivada temporal. Beleza? Mas o difícil é ver o que o pointing ali vai ser zero, né? Então, a derivada desse termo é zero. A gente prova isso para o caso particular de não haver variação na geometria do cubo. Consequentemente, esta integral é igual a isso aqui, ó. Aí você passa um termo para um lado, um termo para o outro e chegamos naquela expressão, ó. Se você, isso foi feito no domínio do tempo. Se você usar valores médios, então está aí a prova de que a velocidade de propagação da energia é dada pela razão entre a potência média que entra para dentro do volume, ou que atravessa a seção reta do guia, se você preferir, dividido pela potência média armazenada no campo eletromagnético por unidade de comprimento. Por unidade de comprimento, porque você não está integrando ao longo do eixo Z. Ó. Você está integrando só na área, na seção reta do guia. Por isso que a energia média armazenada por unidade de comprimento. Então está aí a prova que você não vai ver no livro-texto. Então nós já fizemos esse cálculo aqui em cima para o modo T10. Nós agora vamos concluir fazendo o cálculo dessa integral aqui embaixo para o mesmo modo. Então, prosseguindo para o modo TE10. Começando pelo campo elétrico. Módulo do fasor campo elétrico ao quadrado. Como ele só tem componente y, é o mesmo que o módulo ao quadrado da componente y. Assumindo o guia sem perdas, modo propagante, esta é a expressão. Consequentemente, a energia média armazenada no campo elétrico por unidade de comprimento é dado por epsilon sobre 4, lembrando que o dielétrico não tem perdas, o epsilon é real, integrado-se aqui na seção reta. Essa constante aqui, ó, para integral, passa para fora e fica só a integral desse seno ao quadrado. E, mais uma vez, o resultado é A vezes B dividido por 2. Falta agora para o campo magnético. O campo magnético tem duas componentes, então as contas ficam um pouquinho maiores. Então, é o módulo da componente x ao quadrado mais o módulo da componente y ao quadrado.
Assumindo guia sem perdas e modo propagante, esta é a expressão. Aqui é o módulo da componente x ao quadrado, e aqui tem a ver com o módulo da componente z ao quadrado. E aí, repara, você vai ter duas integrais para resolver, com este integrando e com este integrando. Um é seno ao quadrado, outro é cosseno ao quadrado. Quanto vai dar o resultado? Essa integral aqui, com seno ao quadrado ou com cosseno ao quadrado, dá que resultado? Você tem que saber, você é quase engenheiro eletricista, valor RMS, circuitos 1, circuitos 2, é o mesmo, A vezes B sobre 2. A única diferença é que essa constante aqui, ó, é desse jeito, enquanto que aqui, ó, é unitária. Ou seja, no final, se você comparar as expressões, é a mesma expressão da energia média armazenada por unidade de comprimento do campo elétrico. As duas são iguais. E, na verdade, a gente sabia desse resultado. A gente já sabia que isso aqui tinha que ser igual. Depois eu vou dizer por quê. Mas, enfim, a gente fez as contas assim mesmo e mostramos que, como deveria ser esperado, o resultado é igual. Bom, já temos as expressões necessárias. Então, substituindo, esta é a potência média armazenada no campo elétrico, no campo eletromagnético. Perdão, essa é a potência média que atravessa a seção reta do guia. Essa daqui é a energia média armazenada no campo eletromagnético por unidade de comprimento. Aí as constantes cortam, repara que a amplitude do campo acaba sumindo. Então ela não é necessária nesse cálculo, como esperado. Os termos se cortam, a expressão fica menor. E se você olhar para isso, você vai identificar que essa é a constante de propagação Kz. Que no nosso caso, guia sem perdas, modo propagante, é o próprio Beta-Z. E você vai identificar aqui, ó, que 1 sobre μ é C ao quadrado. E Kz dividido por ômega é o inverso da velocidade de fase. Ou seja, substituindo aqui as definições de velocidades que estudamos na aula passada, chegamos à conclusão que a velocidade de propagação de energia é a própria velocidade de grupo. Ou vice-versa, a velocidade de grupo é a velocidade de propagação da energia. Ou seja, a velocidade de grupo tem significado físico. É a velocidade com a qual a energia e, consequentemente, a informação se propaga. Como essa análise foi feita aqui usando fasores, significa que o espectro do seu sinal na prática não pode ser extraordinariamente largo e as perdas têm que ser baixas, têm que ser pequenas para que isso seja mais ou menos igual. Então, na hora de calcular a velocidade de propagação da informação, da energia dentro de guia, aliás, em qualquer situação, você não deve usar a velocidade de fase, e sim a velocidade de grupo. Se você fizer isso, inclusive para a solução TEM, você nunca vai errar. A solução TEM é um caso particular, onde não havendo perdas, a velocidade de grupo e de fase são iguais. Mas isso só acontece na solução TEM. Alguma pergunta? Não, professor, beleza. E aqui embaixo, então, a velocidade de grupo também pode ser interpretada como a velocidade de propagação da energia. E aqui embaixo é só relembrando por que deveríamos esperar este resultado aqui, ó. Por que a gente deveria ter esperado isso? Por que a gente não deveria ter feito a segunda conta? E simplesmente dito, ó, logicamente que isso é igual, então é só dobrar o resultado. Isso tem a ver com a conservação de energia complexa que a gente estudou no início do curso. Ó. Isso aqui é a parte imaginária da equação da conservação da energia complexa, usando a notação fasorial.
No nosso problema, não há fonte dentro do guia, então esse termo é zero. No nosso problema, o vetor de ponte na direção de propagação é puramente real. Na direção de propagação, ó, na direção normal à superfície. Na direção normal à seção reta do guia. É puramente real. Consequentemente, isso aqui é igual a zero. Consequentemente, não o integrando, né? Mas a integral desse termo é igual à integral desse termo. Ou seja, energia média armazenada no campo elétrico é igual à energia média armazenada no campo magnético. Então, isso já deveria ser esperado da equação de conservação de energia complexa, que a gente viu lá no início do curso, quando começamos a usar os fasores. Então, o primeiro termo é nulo porque não tem fontes, e o último termo é nulo porque o modo é propagante e o guia, por enquanto, não apresenta perdas. Tranquilo? Beleza. Então, agora e na próxima aula, vamos considerar as perdas no guia, porque isso é o jeito prático de entender isso e na hora que precisar, se um dia precisar, fazer os projetos necessários. A gente vai considerar tanto as perdas no dielétrico, caso haja dielétrico no interior do guia, não é a geometria mais comum. A geometria mais comum, já que o modo, o guia é feito para não ter um condutor interno, né? Não propagar a solução TM, então não existe necessidade de você colocar dielétrico dentro do guia. Então, o mais comum é esse guia estar preenchido ou pelo ar ou pelo vácuo, né? Mas se houver dielétrico lá dentro, as perdas devem ser consideradas. E, em particular, as perdas nas paredes condutoras, porque o condutor nunca é elétrico perfeito. Então, a gente vai começar falando sobre as perdas no dielétrico. Essa é a parte mais fácil, porque é simplesmente você pegar a expressão do Kz, lembrando que o Kz, dentro da raiz quadrada do Kz, aparece o K ao quadrado. E K ao quadrado é ômega ao quadrado mi epsilon. É simplesmente você chegar e falar assim, ó, o epsilon é complexo. Esse epsilon é epsilon linha, menos j epsilon, duas linhas. O Kz vai ter um valor complexo e acabou. Significa que você tem uma parte do fasor da exponencial associada à variação de fase, propagação, e uma parcela, a parte imaginária, que é a atenuação do campo. O campo vai tendo, na medida em que propaga, a intensidade do campo vai diminuindo. Muito parecido com o que você já fez antes, tanto para a onda plana, como para a solução da linha fundamental da linha de transmissão. A diferença é que lá era beta menos J alfa, as partes reais e imaginárias do K. Aqui é beta Z menos J alfa Z, as partes reais e imaginárias do KZ. Mas o jeito de fazer, de tratar o problema, é rigorosamente o mesmo. Então, tudo que você vai fazer, ainda assumindo que as paredes condutoras são perfeitas, elétricas perfeitas, é simplesmente fazer o epsilon complexo e, com a ajuda da calculadora, calcular o valor da parte real e da parte imaginária. E tacar isso nas exponenciais. E fim de papo. Todo o resto que a gente viu até agora continua válido. A única coisa que tem que tomar cuidado é que agora, ó, você não vai ter uma frequência de corte precisa. Porque para o Kz ser igual a zero, tanto a parte real como a parte imaginária deveriam ser simultaneamente nulas. Isso não vai acontecer. Se acontecer, vai ser um caso muito particular. Então não existe mais uma frequência de corte purinha. Ou seja, você vai ter propagação tanto abaixo como acima da suposta frequência de corte. Se as perdas no dielétrico forem pequenas, relativamente pequenas, ou seja, se o epsilon', a parte real do epsilon, for muito maior do que a parte imaginária, ou seja, perdas pequenas, tangente de perdas próxima de zero, então a frequência de corte você calcula
como você calculava antes, fazendo epsilon duas linhas nulo, só para ter uma ideia do valor da frequência de corte, mas você sabe que ali não existe uma transição abrupta. Você vai ter propagação tanto do lado direito da frequência como do lado esquerdo, tanto para frequências maiores como para frequências menores. Só que, quanto maior for a frequência de operação, quanto maior ela for acima da dita frequência de corte, mais o beta-z fica maior, mais relevante em relação ao alfa-z. Ou seja, um modo é um modo propagante, só que com atenuação. Por outro lado, se essa frequência de operação for muito menor que a frequência de corte, você vai ter o alfa-z mais intenso que o beta-z. Ou seja, é um modo essencialmente evanescente. Só que deixa de haver aquela transição abrupta. Um tiquinho para um lado ele é evanescente, um tiquinho para o outro ele é propagante. Isso não existe na prática, porque todos os guias possuem perdas. Então, o que você vai ter é, se as perdas forem baixas, você ainda continua calculando a frequência de corte, como a gente fez antes, e aí você sabe, quanto mais afastado você tiver dessa frequência, por um lado, o modo é essencialmente propagante, para o outro, o modo é essencialmente evanescente. Alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Beleza? Então, considerar as perdas no dielétrico é uma tarefa relativamente simples, dado que você já teve que fazer isso, de alguma maneira, nas soluções anteriores, na onda plana, na linha de transmissão. Então, o procedimento é basicamente o mesmo. O que é mais chato é a consideração das perdas nas paredes condutoras. E aí nós vamos fazer o estudo disso apenas para condutores muito bons. Ou seja, o condutor não é mais perfeito, mas ele é um excelente condutor. Cobre, alumínio, ouro, por exemplo. Tá? Tem guias, dependendo da situação, que são folheados a ouro, em aplicações espaciais, por exemplo. Então, o condutor não é perfeito, mas ele é muito bom. Ou seja, na nossa definição de bom condutor, é que a condutividade desse meio condutivo é muito maior do que ômega, a frequência de operação angular, vezes epsilon, a permissividade. Como são dois meios agora, é o meio condutivo e o meio dielétrico no interior do guia. Para não confundir um meio com outro, tudo aquilo que for característica do meio condutor, do metal, eu vou colocar esse M aqui, ó. Então, sigma M é a condutividade do condutor. E εm é a permissividade desse condutor. Na prática, bons condutores em radiofrequência têm essa permissividade igual à do vácuo, ε0. Mas aqui, para não perder de onde veio cada termo, eu vou manter esse índice M. Tudo aquilo que for característica física do meio condutivo vai ter esse índice M aqui, ó. É o que a gente faz, é usar uma técnica que a gente aproxima o resultado da situação ideal sem perdas e faz um pequeno ajuste, levando em conta que o campo, por ser um condutor muito bom, o campo não é o mesmo, mas é essencialmente parecido com o que a gente calculou antes. Então a gente vai dizer que o campo não é grandemente perturbado, a sua distribuição não é fortemente perturbada pelo fato do condutor ter perdas. Mas você vai ter uma atenuação. Ou seja, na medida em que o campo propaga, ele vai tendo amplitude diminuída. Localmente, como o condutor é muito bom, essa perda não é tão grande assim. Então, a variação é baixa, é pequena. Mas na medida em que o campo continua propagando, essas perdas vão se acumulando e, consequentemente, dependendo do tamanho do guia, você não pode ignorar
essa perda no condutor. Há casos, em frequências bem altas, bons condutores, onde 2, 3 metros de guia representam quase metade da potência perdida em todo o sistema. 3 dB. Porque o guia, apesar de ter 2, 3 metros, com uma frequência muito alta, em comprimentos de onda, aquele guia é enorme. E aí se você simplesmente falasse, o condutor é perfeito, você está errando em 3 dB o seu projeto naquele sistema de comunicação. Metade da potência perdida no guia. Isso é verdade. Esses valores não são... Isso é um caso que eu tenho aqui na minha cabeça que eu já vi acontecendo. Então, essas perdas no condutor, elas na prática, elas têm que ser consideradas, como também as perdas nos condutores em linha de transmissão, cabo coaxial, par trançado, elas têm que ser consideradas se você for fazer o cálculo do enlace. Então, o que a gente vai fazer é calcular essa atenuação, vamos chamá-la assim, de extra, causada pela perda no metal, e somar essa atenuação à constante de propagação. Repara, eu não estou modificando o KZ. O KZ continua o mesmo. Inclusive, se houver perdas no dielétrico, o KZ vai ser complexo. Então, o KZ continua o mesmo de antes. Tudo que eu vou fazer é adicionar esse termo à constante de propagação. Ou seja, esta aqui é a minha nova constante de propagação. É algo muito parecido que a gente fez na linha de transmissão. Você vai lembrar que na linha de transmissão, quando tem perda no condutor, a constante de propagação não é mais ômega ao quadrado mi epsilon. A gente continuou chamando de K, mas o K já não era mais igual a ômega ao quadrado mi epsilon. A gente continuou chamando de K só para não ter que trocar a letra. Aqui, eu não vou trocar, eu vou fazer diferente, eu vou incluir essa atenuação extra na expressão da constante de propagação. De maneira que você vai ter uma atenuação alfa-Z. Esse alfa-Z vem da parte imaginária do KZ. Esse alfa-Z vai vir das perdas do dielétrico, se houver. Enquanto que o alfa-C, que a gente vai calcular daqui para frente, vai vir das perdas do condutor, se houver perdas no condutor. E o beta-Z continua sendo a parte real do KZ. Alguma pergunta? Não, tranquilo. Então, para isso, a gente vai usar a mesma teoria que a gente já usou antes, em ondas planas, depois na linha de transmissão, mais uma vez, essa teoria aproximada. Essa aproximação vai ser utilizada aqui, agora adaptada para a geometria do guia de onda retangular. Então, para não haver dúvidas, tudo que aparecer, tudo que for relativo à característica do condutor, a gente vai colocar um índice M. Então, condutividade do condutor, sigma M, permissividade, epsilon M, permeabilidade, mi M. Na prática, o epsilon M e o mi M são os do vácuo, mas para saber de onde eles vieram, a gente vai manter esse índice M. E cuidado para não confundir esse índice M com aquele M do Kx, tá? É porque é muita letra. Então, isso aqui é para evitar confusão com as características do meio dielétrico, do meio que você tem no interior do seu guia. Bom, e aí essa é a geometria, tá? Então, repara, eu tentei fazer o melhor possível, eu incluí essa transparência, que a geometria antes ainda estava pior do que essa. Eu fico aproveitando as figuras de aulas anteriores, chega uma hora que as coisas começam a se confundir. Então, antes, só para você lembrar, a geometria é essa daqui, ó, que eu usava para fazer esse estudo. Só que agora a gente tem um guia retangular. Então, o aluno, ele confundia, achando que isso daqui, ó, era o nosso guia, o interior do guia retangular.
por aproveitar a mesma figura, então fui obrigado a inserir esta figura. Então, o que nós estamos analisando é essa situação. Eu vou pegar uma fatia do guia, então essa fatia que está aqui limitada por essas linhas grossas, na verdade, ela está em toda a parede interna do guia, nas 4 paredes. Aqui a gente só está vendo essa porção, mas ela está em todo o perímetro da seção reta. Tá? Lá por dentro do guia. Então isso daqui, ó, é um delta Z, representa uma certa unidade de comprimento de guia, que a gente eventualmente vai fazer tender para zero. Tá? E o que eu quero é calcular, ó, nesta fatia, neste intervalo ΔZ, quanto de potência foi perdida por dissipação nessas paredes internas, nas paredes do guia. Tá? E a gente vai fazer isso mais uma vez, como já foi feito antes, a ideia continua sendo rigorosamente a mesma. A gente vai calcular a densidade de corrente na superfície do guia, como se as paredes fossem condutoras magnéticas, condutoras elétricas perfeitas. E aí vamos usar essa informação, junto com a definição de resistência de superfície do bom condutor, para achar a potência dissipada por unidade de comprimento. Uma vez tendo isso em mãos, a gente consegue achar a atenuação alfa-C, utilizando conceitos de conservação de energia. Isso já foi feito antes e vai ser feito agora novamente. A diferença é a mudança na geometria. Agora, essas daqui são as paredes internas do guia. Alguma pergunta em relação a essa geometria? Não, tranquilo. E aí, agora as figuras que a gente usava antes, que a gente vai continuar usando agora. Então, repara, isso daqui não é o guia. Apesar da forma cúbica dessa figura, isso daqui não é o guia. Isso daqui, ó, é uma das paredes, ó. Isso aqui, ó, essa parede aqui. Para cá é a direção Z, a direção de propagação, e para dentro do condutor, ó, aqui para dentro do condutor é na direção X. Aqui embaixo, para dentro do condutor, é na direção menos Y. Então, para dentro do condutor, eu vou chamar de L. Onde na superfície interna do guia, L é igual a zero, e para dentro do condutor, o L ele é positivo. Então, o L é contado a partir da superfície interna do guia e penetra para dentro do condutor. Então, esta figura que você está vendo aqui, ó, representa esta parede aqui. Cada uma das 4 paredes. Isso ficou claro ou não? Não, sim, aham. Beleza? Então, o que a gente quer saber é o seguinte: como o condutor deixou de ser perfeito, tem campo penetrando para dentro do condutor. Mas como ele é bom, esse campo não penetra muito, porque rapidinho ele tende para zero. Mas ele penetra. Então, este campo que penetra para dentro do condutor representa uma energia que é perdida. Ele não volta para dentro do guia. Uma vez penetrado aqui para dentro, ele atenua e morre. Então, o que a gente quer calcular é o fluxo de potência através dessa área, cuja dimensão ΔZ vai tender para zero. Ou seja, o fluxo de potência que entra para dentro dessa área nas 4 paredes do guia. Alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Bom, essa é a figura original. Então é só para lembrar, ó, isso aqui é a superfície metálica interna do guia. E essa figura aqui, esse cubo, não representa o guia, representa uma das paredes desse guia. Então a potência que é dissipada para o interior do guia é a potência dissipada nesse volume aqui, ó, dentro do guia. Perdão, desculpa, dentro da parede do guia, nesse volume. Então eu tenho que pegar a condutividade do meio condutivo, sigma m,
dividido por 2, porque os nossos fasores são relativos ao valor de pico, e neste volume, integrar o módulo do fasor campo elétrico ao quadrado. Isso vai me dar a potência dissipada no interior desse volume aqui, ó, dentro do condutor. Só um momento que acender a luzinha, eu tenho que ligar aqui a bateria. A fonte. Pronto. Só que eu vou querer fazer esse cálculo por unidade de comprimento. Então eu vou fazer esse ΔZ tender para zero. De maneira que este integrando não vai ter espaço em Z para variar. Então, para integral em Z ele vira uma constante, o ΔZ, que é o resultado da integral, vai para fora. Se eu pegar depois esse ΔZ e passar aqui para o denominador, a expressão que fica é a potência dissipada por unidade de comprimento. Então, na verdade, eu não vou integrar no volume, eu vou integrar nessa seção reta do condutor. A seção reta do condutor é essa daqui, ó. Eu vou integrar nessa parede e não mais ao longo do eixo Z. Então, essa aqui é a seção reta do condutor, não é a seção reta do guia. É a seção reta do condutor. Para cada uma das 4 paredes que formam esse guia. E aí a gente viu lá em ondas planas que quando você tem penetração de campo para dentro de um condutor considerado excelente, muito bom, basicamente a onda aqui dentro se comporta como uma onda plana uniforme, TEM, atenuada por causa das perdas no condutor. Então a gente sabe que aqui para dentro, isso aqui se comporta como uma onda plana. E, consequente, o seu módulo varia com αm. αm é a parte imaginária da constante de propagação km dentro do condutor, dentro do metal. Esse αm é obtido através da expressão do K dentro desse meio condutivo. Como essa onda plana, como essa onda no interior do condutor quase perfeito se comporta como praticamente uma onda TEM, propagando aqui para dentro, então a gente sabe, através da relação de onda TEM, que o módulo do E ao quadrado é igual, aqui é aproximadamente, porque o condutor não é perfeito, né? Ao módulo da impedância característica daquele meio condutivo, lembra, tudo que tiver M é do meio condutivo, que multiplica o módulo do campo magnético ao quadrado, dentro do condutor. Acontece que, por continuidade, a componente tangencial do campo magnético um pouquinho para baixo é igual à componente tangencial do campo magnético um pouquinho para cima. E a componente tangencial do campo magnético um pouquinho para cima, se o condutor for muito bom, é praticamente aquela que você tem caso o condutor fosse perfeito. E que, por sua vez, é proporcional à corrente induzida, a densidade de corrente induzida na superfície do condutor. Então, nesta integral, esse módulo do campo elétrico ao quadrado vai ser substituído pelo módulo da impedância intrínseca do meio condutivo ao quadrado, vezes o módulo ao quadrado da densidade de corrente induzida na superfície, caso esse condutor fosse perfeito, caso esse sigma tendesse para infinito. No caso de um condutor muito bom, a impedância intrínseca continua sendo a raiz quadrada de μ sobre epsilon, isso não muda. Só que, como é um condutor muito bom, por definição, o termo imaginário da permissividade é muito maior que a parte real. Então a gente joga esse termo fora e fica só com esse. Raiz de J é 1 mais J dividido por raiz de 2. Então, no final, fazendo as contas, o módulo da impedância intrínseca do meio condutivo ao quadrado, se o meio for muito bom, o condutor for muito bom, é dado por isso.
onde μm e σm são características do meio condutivo. Isso já tinha sido visto antes, tá? Lá em ondas planas, a gente já tinha visto isso. No finalzinho do capítulo de ondas planas. A gente não vai... Só estou aqui relembrando. Fazendo essas substituições na integral, passando as constantes para fora, eu vou quebrar essa integral em duas. Eu vou quebrar essa integral aqui em duas. Uma para dentro do condutor, cuja coordenada é L, para dentro do condutor, e outra ao longo da parede da superfície metálica, que aqui eu chamei de P, que corresponde à direção perpendicular, tanto a L quanto a Z, nessa direção aqui, ó, que eu chamei de P. Como o condutor é muito bom, o campo aqui dentro morre rapidinho. Então, tanto faz, eu vou assumir que, desde que a parede do guia seja suficientemente espessa, eu vou simplesmente assumir que essa coordenada L vai de 0 a infinito. De maneira que esta integral aqui, ela vai ser avaliada, ela tem uma expressão que tem a ver com a profundidade de penetração dentro daquele meio condutivo, dividido por 2. Que tem essa expressão aqui, ó, que eu vou juntar a essa outra expressão. Esta outra integral eu não sei avaliar neste momento, porque eu não sei como o JS, a densidade de corrente induzida na superfície da parede interna do guia, como ela se comporta ao longo do contorno interno do guia. Então, essa integral ela vai ficar indicada. E, no final, eu chego nessa expressão. A gente vai identificar este termo daqui, ó, que aparece aqui, como sendo a resistência de superfície dividido por 2. Por 2, porque usamos fasores relativos a valor de pico. E isso daqui, ó, é a integral do módulo do JS ao quadrado ao longo do perímetro do condutor. Ao longo dessa linha aqui, ó. E isso tem que ser feito em todas as paredes do guia. Então, próxima figura é essa daqui, ó. Você tem, agora sim, isso daqui deixou de ser aquela parede, agora é o guia mesmo, tá? Então tá aqui os eixos X, Y, Z, a dimensão A, a dimensão B, este é o guia. Então é aqui, ó, nessa fatia ΔZ, que você está fazendo esse cálculo da potência dissipada, fazendo o ΔZ tendendo para zero. Então este cálculo daqui, ó, você tem que fazer neste contorno, ó, que é o perímetro da seção reta do guia. Então, ao longo do perímetro da seção reta do guia, você vai assumindo inicialmente que o guia tem paredes condutoras perfeitas, achar o campo dentro do guia, isso a gente já fez. Uma vez conhecido o campo magnético no interior do guia, você acha a densidade de corrente induzida em cada uma das 4 paredes, tira o módulo disso ao quadrado e vai integrar isso daqui em cada uma das 4 paredes. Então, na prática, quer dizer, na teoria, são 4 integrais que você tem que resolver para o guia retangular, né? 4 integrais para finalmente achar a potência dissipada por unidade de comprimento. Só que a gente vai ver na próxima aula que, por simetria, e como isso aqui é módulo ao quadrado, mudança de sinal não importa, então não importa se é antissimétrico ou simétrico, o resultado nesta parede dá o mesmo dessa, enquanto que o resultado na parede inferior dá o mesmo da parede superior. Então, na verdade, a gente só precisa fazer a conta em 2 dessas paredes, em X e em Y, e multiplicar o resultado por 2. Mas a gente vai ver para o modo fundamental na próxima aula. Uma vez calculada a potência dissipada por unidade de comprimento, a gente utiliza conceitos de conservação de energia
para obter o coeficiente alfa-C, que vai nos dar a atenuação do campo por causa dessas perdas na parede do guia. Isso eu deixei para depois. Então a gente vai ver isso na próxima aula. Eu vou parar a aula por aqui. Eu só vou antecipar uma coisa, porque eu pensei que o que eu falei agora viesse aqui de baixo. Na verdade, primeiro eu faço as contas para o modo fundamental, aí depois é que eu acho o parâmetro alfa-C. Então eu adiantei aqui umas 3 transparências para dizer o seguinte: uma vez feito o cálculo da potência dissipada por unidade de comprimento, como é que eu acho o parâmetro alfa-C, que me dá a atenuação do campo no interior do guia, por causa das perdas nessa parede que não é perfeita? Então, ó, se você usar conservação de energia, você pegou lá a sua unidade de comprimento, seu ΔZ, você define 2 seções retas, uma aqui, ó, um pouquinho para trás, outra um pouquinho para frente. E se houver perdas no interior desse guia, no caso, perdas no condutor, a potência que sai aqui na frente é menor do que a potência que sai aqui atrás. Então, assumindo que aqui atrás entre P1, aqui na frente vai entrar um P2, que é igual a P1, multiplicando E elevado a menos 2 alfa-C vezes ΔZ. Por que 2? Porque potência é proporcional ao campo ao quadrado. Por isso que esta exponencial ao quadrado vai dar isso daqui, ó. E ΔZ foi a distância percorrida entre a primeira seção reta e a segunda seção reta. ΔZ. Beleza? Só que a gente sabe que esta potência, calculada no limite em que o ΔZ tende para zero, é a diferença, ó, entre o que sai e o que entra, o menos, né? Porque eu coloquei menos aqui. Então, isso aqui é a diferença entre o que sai e o que entra. Dá menos a potência dissipada. Eu fiz de propósito porque a gente sabe da teoria fundamental de cálculo diferencial que F2 menos F1 dividido por ΔX, quando ΔX tende para zero, é a definição de derivada. Então, isso daqui, ó, no limite em que o ΔZ tende para zero, é a derivada da potência em relação, no caso aqui, a distância Z. Ora, se a potência varia com essa exponencial, essa derivada é fácil. Menos 2 vezes alfa vezes a fórmula da potência novamente. Então, como é que a gente calcula o alfa? Você tem a potência dissipada por unidade de comprimento. Você tem, a gente acabou de calcular, pelo menos por modo TE10, a potência média que atravessa a parede. A razão entre as duas vai te dar o alfa-C. Então, o alfa-C vai ser dado por essa expressão que a gente vai obter na próxima aula, que é a nossa potência dissipada por unidade de comprimento no condutor, dividido pela expressão da potência média do modo que atravessa a seção reta, que a gente calculou nessa aula de hoje para o modo TE10. E isso vai te dar uma expressão para o alfa-C, que é essa fórmula horrorosa que tem aqui, ó, e que só vale para o modo TE10. Para cada modo, você deveria fazer esses cálculos inteiros. Existem livros onde isso já tem tabelado, as fórmulas do alfa-C para os diferentes modos TE e TM. Aqui a gente só vai obter a fórmula do alfa-C para o modo fundamental TE10, que para nós é o mais importante. Apesar do trabalhão que dá, se bem que aqui, ó, o trabalhão é para derivar isso. Uma vez derivada, a fórmula não é complicada. Mas isso aqui, ó, é fundamental na prática. Que você assume, se você assumir que o seu condutor é perfeito, na hora de você fazer o cálculo
do seu dispositivo e se não levar em conta as perdas no condutor, você pode ter sérios problemas, sérios erros de projeto no final. Dessa forma, a gente vai resolver alguns problemas depois, utilizando essa equação para exemplificar. Mas isso daqui a gente só vai fazer na próxima semana. Alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Beleza? Então, na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente volta aqui para trás e vamos prosseguir o estudo a partir daqui, fazendo o cálculo que ficou faltando fazer, assumindo o modo TE10. Já temos o campo magnético, vamos achar o J induzido em cada uma das 4 paredes, vamos fazê-lo ao módulo ao quadrado e integrar em cada uma das 4 paredes. É chato, mas não é muito difícil, é só chato. E a gente obtém aquela fórmula, divide pela fórmula da potência média do módulo TE10, essa amplitude, módulo da amplitude ao quadrado, que para nós é desconhecida no momento, essa que aparece aqui vai cortar com a que vai aparecer embaixo, e aí a gente chega nessa fórmula daqui. E aí vamos mostrar alguns gráficos, porque se você lembrar da aula passada, na hora que a gente resolveu o problema do projeto do guia retangular, teve um dado que foi utilizado sem prova. Você se recorda? Não, que eu saiba. A gente definiu as dimensões A e B, inicialmente através de desigualdades. O A não poderia ser maior do que um certo valor, e a dimensão B do guia não podia ser maior do que um certo valor. E esse valor tinha a ver com a margem de segurança que a gente deu em relação ao segundo módulo. O A, a gente utilizou o maior valor possível, porque a gente queria que a frequência de corte do módulo fundamental ficasse o mais afastado possível do início da faixa de operação. Mas o B ficou em aberto. Aí eu falei o seguinte, ó, o B a gente vai escolher também o maior possível, porque para minimizar as perdas no condutor, a razão B sobre A tem que ser o mais próximo possível de 1. Você se recorda disso? Sim. Enfim, naquela época, na aula passada, a gente não tinha essa equação. Na verdade, essa observação vem do estudo dessa equação, que a gente vai fazer na próxima aula. Se a gente plotar alguns gráficos para esta variação, né, da perda em função da frequência, lógico, e das dimensões A e B do guia, os gráficos indicam que quanto mais próxima a razão B sobre A for de 1, menor é a perda, menor é o fator de atenuação alfa-C. Isso só é entendido estudando essa fórmula. E a gente vai fazer isso investigando os gráficos que eu vou mostrar para vocês, obtidos de livros. Então, vai ser desse estudo aqui, ó, desta equação, que a gente vai tirar a conclusão que a razão entre B sobre A tem que ser a mais próxima possível de 1 para que as perdas no condutor sejam menores, pelo menos para o modo fundamental TE10. O estudo é só para o modo TE10, que era o caso do exercício anterior. Por isso que a gente escolheu o B com o maior valor possível. Aí naquele problema o B sobre A deu 0,5. Não deu 1, mas enfim, foi o mais próximo de 1 que a gente podia arrumar para aquela situação. Então, aquele exercício do projeto do guia, que você inclusive citou no início da aula de hoje, o item que fez a gente escolher, o fato que faz a gente escolher o B tendo o maior valor possível, vem do estudo desta equação aqui, ó, do comportamento desta equação. Isso a gente vai ver na próxima segunda-feira.
Alguma pergunta? Não, professor. Tranquilo? Então eu vou encerrar aqui a gravação.